Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o quarto ano do Colégio Emaús. Pessoal, vou iniciar essa aula com a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Na aula anterior, nós estudamos sobre a influência cultural japonesa aqui no Brasil, né? Nós vimos que os japoneses, a população japonesa está concentrada no estado de São Paulo, né? E que no Brasil está localizada a maior população japonesa fora do Japão. E vimos também o bairro da Liberdade, né? Que é característico da cultura japonesa por conta de todas as influências que esse bairro sofreu. Número 1. Quais cidades brasileiras possuem grande representação da cultura nipônica, da cultura japonesa, né? São Paulo, Açaí, no Paraná, e Bastos, né, em São Paulo. Açaí, inclusive, significa em japonês sol nascente, né? Número 2. Em que segmentos podemos observar marcas da cultura japonesa? Nos esportes, na culinária, na literatura, no desenvolvimento agrícola, né, em alguns produtos. 3. Onde ocorre o Festival Anual do Japão? Qual a importância deste evento para a cultura japonesa? Ele ocorre no estado de São Paulo, ele ocorre todos os anos, né? Inclusive, esse ano ele foi cancelado, ele vai acontecer no ano que vem, por conta da pandemia. O objetivo desse festival, a importância desse festival é preservar e divulgar a cultura japonesa e manter as tradições para as novas gerações, para aquelas gerações, né, que estão nascendo aqui no Brasil, conhecer a cultura. Número 4. Em qual estado está localizado o maior contingente de japoneses no Brasil, né? Está localizado no estado de São Paulo. Número 5. Por que o bairro da Liberdade em São Paulo é referência da cultura japonesa no Brasil? Porque o bairro possui uma grande população japonesa e preserva características da cultura, desde a ornamentação das ruas, né, as características das ruas, as fachadas de lojas escritas em japonês, até nas próprias tradições. Muitos japoneses do bairro da Liberdade, eles ainda preservam o idioma. Finalizamos a nossa correção. Agora, nós vamos estudar um pouquinho sobre a imigração alemã no Brasil. Nós estudamos a imigração japonesa e vimos que a imigração japonesa ela teve início a partir de 1890, né? Foi um acordo realizado entre o governo do Brasil e o governo do Japão. Vimos que o Japão estava passando por crises sociais e que foi importante a emigração dessas pessoas aqui para o Brasil. E vamos ver que, diferente do que aconteceu com os japoneses, os alemães, eles vão ter as promessas de imigração cumpridas. E vamos entender por quê. E também, os japoneses, nós vamos ver que foi uma imigração um pouco diferente, né? Os japoneses, eles vieram aqui para o Brasil, principalmente para trabalhar na lavoura de café, que estava tendo carência de mão de obra, né, para trabalhar nessas lavouras. Então, os imigrantes japoneses, imigrantes italianos, vieram suprir essa carência. Diferente dos alemães. Os alemães, gente, eles vieram aqui para o Brasil principalmente com o intuito, né, de povoar o território brasileiro, de colonizar. Então, eles foram incentivados, eles receberam propostas para virem para cá, povoar principalmente os estados da região sul do Brasil. Por que povoar? Porque o governo imperial, nesta época, estava preocupado com a invasão de países vizinhos neste território. Nessa época, o território brasileiro ainda não tinha sido povoado, né? A população do Brasil, nesta época, era muito baixa, era uma população muito pequena. Então, esse incentivo à migração alemã para o Brasil foi uma forma que o governo encontrou de coibir alguma ideia, né, de invasão territorial por parte dos países vizinhos ali da região sul. Então, mas desde o século XVI se tem notícia da presença de alemães no Brasil.
O mais famoso desses é Hans Staden. Hans Staden, gente, foi um mercenário, né? Mercenário é aquela pessoa que trabalha apenas por dinheiro, que esteve no território brasileiro por 2 vezes, e na segunda vez ele ficou prisioneiro dos índios tamoios. Hans Staden, ele deixou por escrito a sua experiência aqui no Brasil em um livro que chama-se Duas Viagens ao Brasil. Quando ele retornou para a Europa, ele fez a publicação do seu livro. Essa imagem aqui é uma imagem que está presente no livro de Hans Staden. Ele representa os indígenas, né, provavelmente tamoios, e ele sendo representado aqui no centro, né, no meio de indígenas. Essa ilustração, utilizada no livro de Hans Staden sobre suas aventuras em terras brasileiras, publicada em 1557 na Alemanha. Porém, apesar de já ter vindo alemães ao Brasil no século XVI, foi no século XIX que essa emigração alemã aqui para o Brasil se tornou mais intensa. Que grandes números de alemães deram entrada aqui no Brasil. Foi a partir de 1824. O primeiro grupo, formado por 39 imigrantes, se estabeleceu na colônia de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, em 25 de julho de 1824. Foram enviados por Dom Pedro I para fazer o povoamento da região, para fazer a colonização da região. A cidade de São Leopoldo considera-se o dia da sua fundação, esse dia da chegada desses primeiros imigrantes na colônia, o dia 25 de julho de 1824, marca a data de fundação de São Leopoldo. Nessa imagem aqui está representando uns trechos da cidade, né, e a comemoração. São Leopoldo, 187 anos. A região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, foi destinada pelo governo brasileiro ao povoamento com colonos. Colonos são pessoas de outros países que vieram se instalar aqui no Brasil. Este sistema de colonização ele é muito diferente do sistema adotado na província de São Paulo, porque província, naquela época, não tinha a denominação Estado. A denominação era províncias. Por que esse sistema foi diferente? Lembra que eu falei para vocês? São Paulo estava carente de mão de obra na lavoura de café. Então, os imigrantes que vieram para São Paulo, né, que foram para São Paulo, foram especificamente para trabalhar nas lavouras de café. Diferente desses imigrantes na região sul, que foram com o intuito de fazer o povoamento, de fazer a colonização. Então, esses migrantes alemães, eles receberam propriedades, eles receberam animais para cultivar nessas propriedades também, para criar esses animais nessas propriedades e desenvolver também. E desenvolver essas propriedades, né? O governo brasileiro receava invasões argentinas e a presença de colonos alemães traria maior garantia de proteção da região. Foram oferecidas diversas vantagens para atrair os alemães. Lote de terra com 78 hectares, 160 réis. Réis era a moeda brasileira na época, tá? Garantia de hospedagem, bois, vacas, porcos e galinhas. Para quê? Para garantir que esses colonos alemães iriam permanecer ali naquelas propriedades, iam tomar conta dessas propriedades e protegê-las de invasão. Ia cultivar nessas propriedades, né? Diversas colônias foram fundadas no Rio Grande do Sul. A partir de 1847, algumas foram criadas no estado do Espírito Santo. Em 1850, no estado de Santa Catarina, e em 1878, no estado do Paraná. O crescimento da população das colônias forçou a saída de muitos descendentes para novas áreas. A população das colônias foi crescendo muito. Então, essas pessoas foram migrando do campo para a cidade também.
Nesse processo, gente, de urbanização do Brasil, com o desenvolvimento industrial, houve a mecanização do campo, houve intenso êxodo rural dessas colônias alemãs para as grandes cidades. Com a mecanização, a mão de obra ela diminui no campo, né? O maquinário ele executa o trabalho e substitui a mão de obra humana. Então, esses colonos se viram obrigados a migrar para o campo, isso principalmente a partir da década de 60. No sistema de colonização desenvolvido na região sul, o objetivo era fazer do povoamento e da colonização mecanismos de conquista e de manutenção do território, povoar áreas de florestas próximas a vales de rios, ou seja, ocupar a região, proteger, povoar, né, uma região que até então não tinha sido povoada. Nessa tabela, gente, ela traz para a gente o período da imigração alemã no Brasil. A gente observa que este período ele está marcado de 1900 até a década de 1960. O que a gente pode concluir da análise dessa tabela? A gente pode concluir que o período onde houve maior emigração alemã para o Brasil foi de 1910 até a década de 1930. Este período, gente, aconteceu especialmente no final da Primeira Grande Guerra Mundial e início da Segunda Grande Guerra Mundial. Então, nesse intervalo, foi o período onde houve grande imigração alemã para o Brasil. Neste gráfico, adequado àquela tabela anterior que nós vimos, né, está representando, a partir deste gráfico, fica mais claro para a gente perceber o maior pico da emigração alemã para o Brasil, o período que ele aconteceu, de 1910, final de 1900, próximo ali de 1920, né, até a década de 1930. Atualmente, no século XXI, final do século XX, início do século XXI, também houve um grande fluxo da migração alemã para o Brasil. Mas, neste momento, né, final do século XIX, início do século XXI, foi por outros motivos. Expansão da industrialização do Brasil, né, desenvolvimento econômico do Brasil, que atraiu esses migrantes. Os imigrantes e seus descendentes, eles mantiveram uma forte ligação com a cultura e a sociedade de origem. Assim como os japoneses, gente, os alemães, eles também não queriam perder a sua identidade cultural, não queriam perder os seus traços, né, as suas tradições, a sua história. Queriam manter a vivência, né, relação com a sociedade de onde eles vinham. Então, como forma de resistência, para não haver toda essa mistura de cultura, para não perder a sua identidade, os alemães, eles criaram e fundaram escolas alemãs nas colônias. E essas escolas alemãs vinculadas a comunidades evangélicas e católicas nas colônias. Uma outra forma também, gente, desses alemães conseguirem perpetuar a sua cultura foi a religião. Tendo os imigrantes vivido isolados durante algumas décadas, as primeiras escolas e igrejas foram organizadas por eles mesmos. Inclusive, gente, foi esse isolamento também que garantiu à região sul do Brasil, os estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, ter características mais fortes, né, da cultura alemã. Porque a miscigenação com a população brasileira ela foi muito lenta. Esses alemães eles estavam mais isolados na região sul, então eles conseguiram manter por mais tempo suas tradições. E com o passar do tempo, é claro, as culturas elas vão se fundindo, elas vão se misturando. Assim como a escola, as capelas tiveram grande importância na vida dos imigrantes e descendentes alemães.
representavam um lugar de preservação de costumes e hábitos que, aos poucos, foram sendo assimilados pelos brasileiros. Nessa imagem aqui, nós temos, né, a representação de uma capela. É a construção de uma capela pelos alemães, como forma de resistência para perpetuar, para manter a sua tradição e a sua cultura, mesmo morando no território brasileiro. Com destaque para a região sul, a influência alemã na formação do povo brasileiro foi muito significativa. Pode ser percebida nos modelos de casas e edifícios e na religião protestante, difundida por pastores luteranos de origem alemã. Vamos entender esse finalzinho aqui. Difundida e espalhada, tá? E disseminada por pastores luteranos, religião protestante. Durante o século XVI, gente, a Igreja Católica na Europa, ela passou por várias reformas. Martinho Lutero foi um monge católico que estava insatisfeito com algumas atuações da igreja. Então ele iniciou uma reforma e dessa reforma foi fundada a Igreja Protestante. E foram surgindo os pastores luteranos, né? Os pastores protestantes. Então, são chamados pastores luteranos porque são aqueles que seguem a doutrina de Martinho Lutero, que foi iniciada lá no século XVI na Alemanha. Nessa imagem aqui nós temos influência alemã na arquitetura da região sul. Na foto, a cidade de Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha do Rio Grande do Sul. Finalizamos, então, a nossa aula. Na próxima aula, gente, nós vamos entender a cultura alemã aqui no Brasil. Como que essa cultura alemã influenciou a cultura brasileira, né? Como a cultura alemã também é expressada aqui no Brasil. Tem algumas atividades para vocês fazerem no livro de História, páginas 261 a 263. O número 4 não precisa fazer. Tem também algumas atividades complementares. Copiem as perguntas no caderno, tá bem? Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.